A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como você está? Você está bem? Como você tem passado seus dias? Eu espero, eu desejo de todo o meu coração que você esteja vivendo o melhor de Deus nessa terra. O meu desejo para você é que todas as promessas de Deus se cumpram na sua vida. O meu desejo é que Deus ele venha mudar a sua história e você viva o propósito para o qual você veio a essa terra, o propósito para o qual você foi criado, pensado por Deus, projetado por Ele, no coração dele e na mente dele, para que você estivesse aqui. Eu quero te desejar uma excelente madrugada, uma excelente manhã, né, nessa nossa oração da manhã que vai começar agora. Eu quero te desejar uma excelente manhã com Deus, um excelente dia, uma excelente tarde, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Quero me apresentar, eu sou o pastor Bruno Weiser, ministro da Palavra de Deus. Eu amo estar aqui com você, eu amo falar da Palavra de Deus, eu amo pregar a Palavra de Deus. Esse é o propósito da minha vida, eu fui criado, eu nasci para isso, para viver a Palavra de Deus, para pregar a Palavra de Deus. E esse canal aqui, que é o canal Pastor Bruno Weiser, que esse canal é seu também, esse espaço é seu também, é um canal dedicado ao segundo pilar mais importante, depois da palavra, que é o primeiro. Então, o primeiro pilar mais importante da nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não existe nada mais acima ou mais importante. Primeiro lugar, a palavra de Deus é que fundamenta tudo, é que sustenta a nossa vida. Em segundo lugar, a oração. Então, não apenas o ministério da palavra, mas também o ministério da oração. É isso que um pastor se ocupa. Um pastor ele se ocupa do ministério da palavra e do ministério da oração. Então isso aqui é uma dimensão pública do meu ministério, que é palavra, que é oração. E eu te convido, eu faço um convite, por favor, me acompanhe nessas jornadas diárias da oração que não vão parar, serão diárias. E esse canal ele existe e ele está de pé. Eu não sei quanto aquilo que você acredita, mas eu creio em profecia de Deus. Eu creio em palavras proféticas. E esse canal é o cumprimento de uma palavra profética de Deus para a minha vida e por extensão também da sua vida, de que Deus ele daria ovelhas que eu não conheceria. Deus me daria rebanhos que não são meus, no sentido de que pessoas seriam alimentadas pela palavra, pela oração, que eu não vou conseguir conhecer. Mas você está aqui, você está ouvindo a minha voz, vendo o meu rosto, eu te peço, me acompanhe nessa jornada, se inscreva nesse canal, eu quero te conscientizar da importância, porque o YouTube, a inteligência artificial que está por trás dessa plataforma, somente fará esse canal crescer e distribuir os vídeos conforme ele vê o engajamento do público. E o que é o engajamento, Pastor Bruno? É você assistir o vídeo, deixa o seu like, deixa o joinha, que é o gostei, deixa seus comentários, deixa um amém, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, deixa aqui um amém, um glória a Deus, um glória a Jesus, um aleluia. Da onde você está assistindo o vídeo, a cidade, o estado, se você é do Brasil, se você é de fora do Brasil, a cidade, a província de onde que você está vendo, está assistindo. Amém? E indique também esse vídeo para seus amigos, para quem você gosta, tá bom? Dito isso, nós vamos hoje para a nossa oração da manhã desse dia que está começando na presença do nosso Deus. E a oração hoje ela está pautada em Deuteronômio capítulo 8, que é o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Nós iremos ler aqui a palavra e depois fazemos a oração em cima dessa palavra. Amém? Nos diz assim: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos pais de vocês.
Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Aleluia. Esse texto, que é uma orientação do homem de Deus, do servo de Deus, Moisés, um homem usadíssimo por Deus, que também veio a essa terra com a missão quando ele veio aqui, quando Deus o trouxe. E a missão de Moisés era liderar um povo no deserto, rumo a uma terra prometida. Interessante notar, você já deve conhecer a história, que Deus foi um processo muito extenso de Deus tirar o povo da escravidão e o colocar na terra prometida. Na verdade, foi necessário 2 gerações. O que eu quero dizer com isso? Da geração que de fato saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram nessa terra. O restante, como foram homens incrédulos e infiéis a Deus, questionaram a Deus, pecaram contra Deus com a sua língua, com a sua boca, com as suas palavras, denegriram o nome do Senhor, entristeceram o Espírito Santo de Deus de tal modo que não puderam entrar na terra. Então isso é muito importante quando nós vemos isso aqui, o quanto de cuidado que nós devemos ter com o nosso falar, o quanto de cuidado que nós devemos ter com a nossa boca, com as nossas palavras, inclusive até com aquilo que nós não falamos, que são os nossos sentimentos contra Deus, a Deus que podem entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, apenas Josué e Calebe entraram. Então, Moisés, ele foi um homem usado para tirar o povo do Egito. Agora, interessante que algo que Deus usou ele para fazer, que é tirar do Egito, mas tem um outro lado da moeda que às vezes nem Deus consegue fazer se nós não dermos entrada. O que eu quero dizer com isso? Deus usou um homem chamado Moisés e tirou o povo do Egito. Amém? Amém? Tirou do Egito. Porém, o Egito não saiu do povo. Na verdade, quando você lê o livro de Josué, capítulo 5, vai dizer que quando eles chegam a Gilgal, Deus fala assim: hoje eu consegui tirar o Egito de vocês, mas isso já foi a 2ª geração. Não foi literalmente a geração que de fato, literalmente saiu do Egito. Aquela geração lá, ela ficou no deserto, porque Deus tirou a escravidão, eles da escravidão, mas a escravidão continuou na mente deles. A escravidão continuou no coração deles.
A escravidão continuou na ideologia deles. A escravidão continuou neles no modo de pensar, no modo de viver. Então, para esta manhã, que vai nascer agora, nessa oração da manhã, nós estamos aprendendo aqui que Moisés está dizendo assim para o povo: vocês precisam tomar o cuidado de cumprir os mandamentos. Porque uma coisa é eu conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ser um estudioso exímio da Bíblia, conhecer a Bíblia, ter graduação, pós-graduação, mestrado, pós-doutorado eu posso ter. Mas o mais importante, sabe o que é? É cumprir, é obedecer, é praticar, é executar a palavra. Não adianta eu ser o homem que mais conhece a Bíblia, mas eu não ser um praticante dela. E por que eu preciso cumprir? Porque quando eu cumpro com os mandamentos, eu vou ter vida. Por isso que ele está dizendo, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu aos pais. Então, para que nós possamos viver promessas de gerações, promessas geracionais, é um outro conceito que eu queria destacar e chamar a sua atenção, em que pese nós não iremos pregar aqui pelo tempo, que existem bênçãos que elas são geracionais. Então tem coisas que eu vivo que os meus pais não puderam viver. Tem coisas que eu vivo que os meus avós nem sonharam em ter e nem viver. Meus bisavós. Tem coisas que somente o meu filho vai alcançar, coisas que eu não vou alcançar na minha geração. Mas aquilo que eu tenho plantado em Deus e com Deus, os meus filhos irão colher, os meus netos irão colher. Sim, eles irão colher. Então existem bênçãos geracionais, mas tudo isso passa pelo conceito de que eu devo cumprir os mandamentos. E você vai me dizer assim, Pastor Bruno, o que seriam esses mandamentos? Eu vou ter que guardar a lei? Não. Os mandamentos hoje para nós aqui que somos povo de Deus na nova aliança como igreja do Senhor, guardar os mandamentos quer dizer a Bíblia, os mandamentos é a palavra de Deus. Os 66 livros da Bíblia Sagrada, esses 66 livros inspirados pelo Espírito Santo, você vai meditar e, claro, ninguém é perfeito, mas você vai estar pautado no Evangelho. E para nós avançarmos aqui, ele manda eles se lembrarem dizendo, olha, lembrem-se do caminho que quando Deus levou eles para o deserto, e é muito interessante que esse versículo aqui foi o versículo que Jesus contra-argumentou o diabo. Então você vai se lembrar, se recordar que o diabo quis colocar uma dúvida em Jesus e forçar Jesus a usar o poder sobrenatural que já estava sobre a vida dele para que ele transformasse pedras em pães, e Jesus, se quisesse, poderia fazer isso, tá? Fique bem claro que Jesus já tinha esse poder para fazer isso, como homem que já estava revestido do poder do Espírito Santo, porque inclusive depois, quando ele começa o ministério dele, ele multiplicou o pão, ele transformou água em vinho, ele deu ordem ao mar, ele deu ordem ao vento, ele deu ordem à tempestade. E Jesus agora ele vai usar esse versículo aqui, dizendo o seguinte, olha, não é só de pão que o homem viverá. Então a nossa vida não se resume à comida dessa vida. A nossa existência não se resume a isso, é muito mais. A nossa existência, ela se completa, ela existe, ela subsiste em função de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus, esse sim, é o verdadeiro e real alimento para a nossa vida. A comida aqui da terra é um alimento para o corpo que entra e sai no seu ciclo intestinal. Mas agora aquilo que sai da boca de Deus permanece para sempre. Nunca, nenhuma palavra de Deus é descartada, nenhuma palavra de Deus é descartável, nenhuma palavra de Deus se perde. Não existe desperdício da boca de Deus. E Deus levou o povo ao deserto, era uma espécie de um jejum que eles iriam viver. E toda vez que nós entramos em jejum, que Deus ele nos leva para um deserto, é para nos provar, e a nossa carne, ela grita.
é muito difícil. Então, ele estava dizendo que tudo aquilo que eles tinham foi Deus que deu, as roupas não envelheceram, os pés não ficaram inchados, e estava dizendo assim como um pai corrige o seu filho, o Senhor corrigiu vocês, e que eles não iriam viver em escassez, porque nessa terra era uma terra que manava todo tipo de comida, de alimento para eles, e é nessa terra que Deus tem nos levado. E essa terra, meu irmão, minha irmã, é um lugar pleno em Deus, é um lugar em Deus onde nós não temos escassez, onde Ele tem todas as bênçãos para nós. Fique com essa palavra e nós vamos orar essa palavra agora, nesta manhã, fazer essa oração da manhã, da oração de Deuteronômio capítulo 8. Amém? Levanta suas mãos comigo. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa hora, meu Pai, da madrugada. Daqui a pouco, meu Pai, agora, Senhor, já são 5h46 e, Senhor, daqui a pouco já vai estar dando 6 horas e a alva, ela virá, o alvorecer. E nós queremos te agradecer e te bendizer porque nós já estamos começando o dia na Tua presença. Senhor, nós queremos nessa hora reconhecer que nem só de pão dessa terra nós viveremos. Porque, meu Pai, todo o pão nessa terra que alimenta o nosso corpo físico, Senhor, ele ficará aqui, ele apodrece, ele perece. Mas toda palavra que sai da boca de Deus nunca é perecível, nunca é descartado, nunca será descartável. Toda palavra que procede da boca do nosso Deus é uma palavra revelada, é uma palavra que nos alimenta, é uma palavra que nos sustenta. E assim como um pai corrige e disciplina o seu filho, porque ama, o Senhor também nos ama. Senhor, nos corrige, nos disciplina. Esse dia que agora vai nascer, esse dia que vai começar, nós pedimos, meu Pai, que nós possamos entrar nesse lugar em Ti, um lugar em que nós iremos cumprir a Tua palavra, um lugar, meu Pai, em que o Senhor nos fará entender o que é dependência única e exclusiva do Senhor. Nós iremos entender que é uma terra que emana leite e mel, azeite, Senhor, que tem todos os benefícios, que tem todo o alimento necessário para as nossas vidas. Nós clamamos, nós te pedimos, nós te suplicamos, Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama dessas bênçãos sobre os nossos dias, que o nosso dia seja um dia, meu Pai, alegre, seja um dia feliz, seja um dia de conquista, seja um dia de vitórias, seja um dia, meu Pai, de muito sucesso, de muita prosperidade e principalmente um dia de livramento da Tua parte. Abençoa a nossa casa, o alimento, Senhor, a nossa roupa, tudo aquilo que é necessário, que o Senhor venha, meu Pai, nos surpreender, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos sustentar. Fica conosco, nos dê a Tua bênção e Tua paz, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe os seus comentários e que o Senhor te abençoe de uma forma extraordinária. Tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu te vejo no próximo vídeo nesse canal. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Graça e paz e tchau, tchau.